Helena, depois tu fica comigo aí no final da aula que eu vou te dar uma luz naqueles exercícios. Tá bom, obrigada, Leandro. Deixa eu quero compartilho na tela aqui contigo. Deixa eu te mostrar como faz para você tentar fazer, tá? Tentar te dar uma dica. Pessoal, aula de hoje, equilíbrio dos corpos, tá? A teoria não é muito longa, não tem muita fórmula, não tem muito conceito. Gente, meu áudio tá ruim, por acaso? Eu tô vendo no fundo uns batuques. Não sei se é do seu áudio ou se é a obra ou alguma coisa assim. Não tem batuque nenhum aqui. Eu também tô escutando um batuque. Agora parou, não parou? Aham. É um tum, 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 tum. Não, mas não tem... Parece um coração. Não. Tem o coração desesperado. Não, mas não tem nada, não tem batuque, não. Acho que tem um batuque muito no fundo, no vizinho aqui, mas... Já tá uns 10 dias esse batuque já. Pessoal, vamos lá. Equilíbrio dos corpos. Esse começo da aula, vocês já sabem lá das leis de Newton, que é o equilíbrio do ponto material. Então, a gente vai ficar trabalhando, por enquanto, exercícios que falam do equilíbrio do ponto material e depois a gente vai trazer a matéria nova, de fato. Tá? Então, vamos lá. Eu vou escrever aqui, aliás, está escrito uma coisa que vocês já sabem, né? Que para que um ponto esteja em equilíbrio, a resultante das forças aplicadas sobre ele deve ser nula, ou seja, ele não se move ou ele se move com velocidade constante. Tá? Ou seja, quando as forças resultantes que atuam sobre um ponto, né, ou um corpo em forma de ponto, quando a soma dessas forças vale zero, a gente tem dois cenários. Ou o corpo está em repouso, que aí, de fato ele está parado, né? Ou ele está com velocidade constante. Ou seja, está em movimento retilíneo uniforme, certo? Porque a gente sabe que força é massa vezes aceleração, e que a aceleração é variação da velocidade pelo tempo. Se a velocidade não varia, a força vai dar zero, porque o ΔV vai dar zero. Deixa eu só autorizar alguém aqui. Então, pessoal, por exemplo, se a gente tem essa situação aqui com três forças atuando nesse ponto, tá? Três forças atuando aqui, para eu dizer que F1 mais F2 mais F3 é igual a zero, beleza, mas como é que na prática a gente vai fazer isso? A gente vai fazer a decomposição de F1, tá? Em F1x e F1y, vai fazer a decomposição de F2 em F2x e F2y, e a condição de equilíbrio vai ser o seguinte: todo mundo que está para a esquerda tem que ser igual a todo mundo que está para a direita, e todo mundo que está para cima tem que ser igual a todo mundo que está para baixo. Ou seja, eu tô com uma porra no olho aqui, tá custando muito. O F3 tem que ser F1x mais F1y, e o F1y, desculpa, x, tá? O F3 tem que ser nada disso. Cara maluco. Força que está para a esquerda, F3. Quem é que está para a direita? F1x mais F2x. Quem é que está para cima? F1y. Quem é que está para baixo? F2y. Esse esquema de forças aqui vocês entenderam? Alguém não entendeu o que eu escrevi de laranja? Alguém está tentando falar alguma coisa? Tainá? Não está saindo. Foi mal, tá ligado, o microfone não viu. Fala aí. Quer falar alguma coisa? Não, fica sem querer. Não, beleza.
Algum de vocês não sabe como calcular esse F1x ou F1y decompondo, usando seno e cosseno? Porque se o ângulo estiver aqui, quem está colado é cosseno, né? Então, F1x seria F1 cosseno. E se você tiver um ângulo alfa aqui, o F2x seria F2 cosseno. O F1y seria F1 seno de θ e o F2y seria F2 seno de alfa. Ah, Leandro, o x é sempre cosseno e o y é sempre seno? Não. Vai ser cosseno quem tiver colado com o ângulo e seno quem tiver separado. Aí vai depender onde o ângulo estiver. Para ilustrar a situação, eu vou mostrar para vocês a seguinte situação, tá? Uma luminária com peso de 76 newtons está suspensa por um aro e por dois fios ideais. No esquema, as retas AB e BC representam os fios, cada um medindo 3 metros, e D corresponde ao ponto médio entre A e C. Se BC vale 1,2 e AC e D, pontos situados na mesma horizontal, a tração no fio AB em newtons equivale a... Essa questão, pessoal, é da apostila. Ela vai ficar para casa, mas eu vou só mostrar para vocês, tá, como aplicar essa teoria de equilíbrio de ponto material, neste exemplo, tá? O lance é o seguinte, eu quero que vocês observem que tem 3 fios. Tem o fio AB, tem o fio BC e tem o fio B lâmpada, tá? Ele vai ligar a lâmpada. Para representar essas forças, para fazer esse esquema de forças aqui, partindo de um ponto, você pode usar o ponto que é a interseção de todas as forças, que é o B. Porque do B você tem a tração do fio BC. Deixa eu colocar isso aqui. Deixa eu tentar ampliar essa figura. Não vai dar. Você tem aqui, ó, a tração no fio BC. Vou colocar aqui de outra cor. Você tem a tração no fio AB. E você tem aqui o peso. Aí você vai falar para mim o seguinte: Leandro, o peso da lâmpada não estaria na lâmpada? A resposta é sim. Mas esse fio, ele tem massa desprezível, ou seja, se você vier comendo um pedacinho de fio, você pode encaixar a lâmpada diretamente no ponto B. Porque qual é o esquema correto de forças, não é? Qual é o esquema correto de forças aqui? Você tem o peso da lâmpada, você tem a tração, e aqui você tem a reação da tração. A reação da tração é igual à tração, que por sua vez é igual ao peso. Então, para simplificar a sua vida, você pode colocar o peso da lâmpada diretamente no ponto B. É como se você viesse enrolando o fiozinho da lâmpada e encaixasse ele direto no ponto B. O B, ele não está se mexendo, ele não está indo para a esquerda, não está indo para a direita, tá? Deixa eu só desligar o WhatsApp aqui, senão que eu já meter um susto agora. Minha mãe mandando mensagem, botar uma foto de perfil com máscara amarela, tá parecendo o Scorpion do Mortal Kombat. Puta que pariu. Vamos lá. Deixa eu... Pessoal, então eu tenho essas 3 forças aqui. E o somatório dessas forças dá 0, para ter um equilíbrio, né? TAB mais TBC mais o peso da lâmpada tem que ser igual a 0. O próximo passo, né? Aliás, o que está escrito de roxo aqui, alguém não entendeu? Pode perguntar, pessoal. Agora tem que projetar. Lembrando que essa questão é para casa, eu não vou fazer para vocês, tá?
eu vou projetar a tração AB em TABX e em TABY. Eu vou projetar a BC em TBCX e TBCY. O peso eu não preciso projetar, certo? A partir do momento que eu projeto essas forças, elas passam a ser representadas pelas suas projeções. Então, olha o que sobrou aqui. Sobrou que, na vertical, quem está para cima é TABY mais TBCY. E quem está para baixo, na vertical, é o peso da lâmpada. Quem está para a esquerda é TABX. E quem está para a direita é TBCX. É isso aqui que vocês vão precisar fazer na hora da questão. Ah, Leandro, e o ângulo? O ângulo eu não vou conseguir calcular. Calma. Vocês estão vendo esse ângulo aqui, ó? Teta. Ele é o mesmo ângulo teta aqui. Tá? E aqui, por acaso, pessoal, por causa da simetria da figura, aqui é teta e aqui também é teta. Alguém não entendeu por que esses ângulos são iguais? Por que eu saio marcando teta em tudo? Ah, porque esses triângulos são idênticos. Isso já vai permitir que você cancele aqui quem está para a esquerda e quem está para a direita, né? Porque esses caras aí eles vão ter a mesma... Você vai cancelar pelo menos os ângulos, né? Você já consegue cancelar. E para casa, vocês vão ter que fazer um Pitágorazinho, né? Com 3, com 1,2 e com esse x, tá? Aliás, nem precisa, né? Nem precisa fazer Pitágoras, porque você já tem cateto oposto e já tem a hipotenusa, que é o que vocês vão precisar para fazer o seno, tá? Porque tanto o TABY quanto o TBCY, ó, o TABY é TAB seno de θ, o TBCY é TBC seno de θ, que é igual ao peso. E o TABX vai ser TAB cosseno de θ igual a TBC cosseno de θ. Você vai cancelar o cosseno dos dois lados, por isso que não vai precisar calcular o cateto adjacente. E aí, para casa, é só vocês resolverem um sistema, tá bom? Isso aqui é incógnita, isso aqui é dado no problema, é cateto oposto sobre hipotenusa, isso é incógnita, isso é dado, tá? Isso aqui é dado no problema, isso é incógnita, tá? Vocês vão ficar com sisteminha, e ficando com sisteminha, vocês vão calcular facilmente aí a tração no fio AB, tá bom? Mas em casa eu preciso que vocês refaçam esse exercício. É só colocar os valores aí depois, tá? Então, basicamente, pessoal, a condição de equilíbrio do ponto material é só como se fosse uma introdução para a aula isso, tá? Porque isso aqui vocês já sabem, já sabiam, pelo menos, né? Para um ponto material estar em equilíbrio, né? E é o equilíbrio que a gente chama de translação, ou seja, para ele não andar nem para cima, nem para baixo, nem para a esquerda, nem para a direita, é preciso que todas as forças para cima sejam iguais às forças para baixo e que todas as forças para a esquerda sejam iguais às forças para a direita, tá bom? É necessário que isso aconteça. Então, vamos lá. E agora a gente vai chegar aqui onde eu queria, que é no equilíbrio do corpo extenso. Aí eu coloquei, ó, para que o corpo extenso esteja em equilíbrio,
A resultante das forças aplicadas sobre ele deve ser nula e seu momento resultante deve ser igualmente nulo. Então, aparece uma grandeza nova chamada de momento, tá? Tem alguns livros que chamam de torque. Então, pessoal, para um corpo extenso estar em equilíbrio, a força resultante precisa ser igual a zero e o momento resultante precisa ser igual a zero. Essas duas coisas precisam ser iguais a zero. E o que é momento? O que vem a ser momento, tá? Momento de uma força em relação ao ponto é a grandeza física que dá a medida da tendência daquela força provocar rotação em torno de um eixo, tá? A fórmula do momento é força vezes distância. Cuidado aqui para vocês não confundirem momento com trabalho. O trabalho é força vezes deslocamento. Então, por exemplo, quando você tem um corpinho, ele é empurrado com uma força de 10 newtons e ele percorre 20 metros, o trabalho é o produto dessa força pelo deslocamento do corpo. Momento não é isso. O momento é o produto da força que você realiza em relação a um ponto, tá? Vezes a distância até esse ponto. Então, por exemplo, se essa força aqui fosse de 100 newtons, tá? Você está aqui com uma chave de rosca, tá? E quer apertar uma porca, tá? Quer apertar uma porca aqui numa cadeira. E se você aplicar uma força de 100 newtons, tá? A uma distância de 15 centímetros do eixo de rotação, o momento dessa força vai ser a força vezes a distância em metro, né? Que é 0,15. Vai ser um momento de 15 newton metro. Essa é a unidade do momento. Newton metro. Força em newton, distância em metro. Pessoal, é o momento que é capaz de rotacionar, de girar um corpo. Então, olha só, tem essa caneta aqui. Eu estou segurando essa caneta com a minha mão. Aqui é a parte fixa, tá? Se eu quero girar a caneta, não adianta eu empurrar a caneta para frente, para trás, para cima e para baixo, tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que aplicar uma força capaz de executar um giro nesse corpo, né? Tem que ser uma força perpendicular ao corpo. Não adianta apertar o corpo, exercer uma força paralela ao corpo, tá? Não adianta empurrar ele para frente, para trás, ou subir e descer um corpo. Eu quero girar o corpo, tá? Para eu girar o corpo, eu preciso aplicar uma força perpendicular ao corpo, certo? Agora, vai ser mais fácil girar um corpo se eu aplicar uma força no centro dessa caneta ou se eu aplicar uma força na ponta da caneta. O que é mais fácil? Se vocês segurarem uma caneta na mão de vocês e fizerem, ó, vocês podem fazer até essa experiência, segurar uma caneta na mão de vocês, do jeito que eu estou segurando a minha, tá? Só que vocês vão aplicar uma força bem perto da mão de vocês e tentar girar a caneta. Vocês vão ver que vai ser difícil. Agora, a mesma força na ponta, vocês vão ver que a caneta vai girar muito mais fácil. Por que isso acontece? Porque para você rotacionar um corpo, não depende só da força que você aplica. Depende do produto da força pela distância dessa força ao eixo de rotação. Ou seja, gira em torno da minha mão, né? Se você pegar uma distância muito curta, você vai ter que fazer uma força muito grande. Agora, se você pegar uma distância longa, a sua força não vai ser tão grande assim. Por isso, quando a gente quer abrir uma porta, uma maçaneta, a gente varre pela ponta, né? Varre, olha, estou pensando em vassoura aqui, estou falando da vassoura. A gente abre pela ponta, tá bom? A vassoura é a mesma coisa, né? Quando você quer executar um movimento pendular com a vassoura, você segura pela ponta dela, tá?
E não perto da serra ali, senão vai ser complicado. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso aí, pessoal? Não entendeu esse conceito de momento? Eu vou colocar aqui um exercício simples, tá? De momento, só para ilustrar o que eu estou falando. Nada assim demais, não. Só para a gente ter uma... Só para a gente ter um contato inicial. Só para a gente ter um contatinho inicial. Pessoal, enquanto vocês tentam... Vocês podem até tentar resolver isso aí, tá? Eu não expliquei ainda, mas quem já sabe pode tentar fazer. Eu só vou ao banheiro rapidinho e vou pegar uma água para mim que eu esqueci. Já volto. Pessoal, com esse exercício eu vou explicar melhor para vocês. Tá um barulho de fundo horroroso, cara. Eu vou explicar melhor para vocês o conceito de momento. Só pegar o carregador do telefone do notebook aqui, que a bateria está indo embora. Vou botar aqui. Pronto. Pronto. Então vamos lá. Número 4, né? Esse exercício está na apostila de vocês e com ele eu vou conseguir explicar melhor essa questão do momento. Em um experimento, um professor levou para a sala de aula um saco de arroz, um pedaço de madeira triangular e uma barra de ferro cilíndrica e homogênea. Ele propôs que fizesse a medição da massa da barra utilizando esses objetos. Para isso, os alunos fizeram marcações na barra, dividida em 8 partes iguais, e em seguida apoiaram-na sobre a base triangular com um saco de arroz pendurado em uma de suas extremidades até atingir a situação de equilíbrio. Nessa situação, qual foi a massa da barra obtida pelos alunos? Então, vamos lá. Pessoal, o lance é o seguinte. Esse corpo, que é a barra, ele é um corpo extenso. Tá? Para o corpo extenso estar em equilíbrio, duas coisas precisam acontecer. A força resultante tem que ser 0 e o momento resultante tem que ser 0. Nos exercícios mais difíceis, vocês vão trabalhar com essas duas equações e elas vão virar um sistema. Então, vamos representar todas as forças que atuam na barra, tá? Forças que atuam na barra. Eu posso desconsiderar esse fio aqui
e é como se o saco de arroz estivesse ligado direto na barra. Então vai ser aqui o peso do arroz. A barra, pessoal, ela tem peso, tá? E aí eu já vou dar informação para vocês. Quando a gente tem um corpo homogêneo, tá? O que é um corpo homogêneo, pessoal? Ele tem uma distribuição de massa igual ao longo do corpo, né? Por exemplo, se você pegar uma régua, tá? A régua pode ser considerada um corpo homogêneo, tá? Agora, será que esse celular aqui é um corpo homogêneo? Depende. Eu posso ter mais massa concentrada em cima do que embaixo. Aí ele não seria homogêneo. O corpo homogêneo, eu consigo equilibrar ele pelo centro, pelo ponto médio. Se ficar equilibrado, é homogêneo. Como ele fala que a barra é homogênea, eu vou ver, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tem 8 partes. Então, ó, 1, 2, 3. No ponto médio dela, que é aqui, está representado o peso da barra. Porque quando o corpo, quando o objeto tem a forma de ponto, a gente representa o peso em cima do ponto. Agora, no corpo extenso, quando o corpo é homogêneo, a gente representa o peso bem no centro dele. Ah, Leandro, e quando o corpo não for homogêneo? Aí mais na frente eu vou mostrar para vocês como representar peso quando o corpo não é homogêneo. Por enquanto, vamos com calma. Alguém não entendeu essa representação do peso nesse ponto? Ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ele está no ponto médio certinho. Alguém não entendeu essa representação? Então vamos embora. Está faltando uma força, né? Pessoal, a força que está faltando é a seguinte: a barra empurra o bloco triangular para baixo. Então o bloco triangular empurra a barra para cima. Essa aqui é a reação do apoio. Essas são as 3 forças que atuam na barra. O peso, lembrando que você pode ir subindo o fio, né? Vai comendo o fio, e é como se o saco de arroz estivesse conectado na barra. Eu estou perdendo tempo para explicar essa questão, pessoal, porque eu já estou aproveitando e batendo a teoria aqui. A gente tem o peso da barra, que é representado no centro dela, e a gente tem a reação do apoio. Essas são as 3 forças que atuam na barra. Então, para essa expressão da força resultante igual a 0, você pode escrever que o peso do saco de arroz mais o peso da barra é igual à reação do apoio. Se ele perguntasse a reação do apoio, você ia, através dessa fórmula, calcular. A reação do apoio é o peso do saco de arroz mais o peso da barra, tá? Essa condição aqui de cima, os livros costumam chamar de equilíbrio de translação. Não confundam translação com movimento circular. Eu já vi muita gente boa fazer essa confusão. Por quê? Pessoal, o que é o movimento de translação do planeta Terra? Ela vai girar elipticamente em torno do Sol. Translação não é sinônimo de movimento circular. Tá? Translação é sinônimo de deslocamento fora do seu eixo. Tá? Existe a rotação, onde a Terra gira em torno do seu próprio eixo, e a translação, onde ela anda, onde ela caminha, onde ela orbita, tá bom? Então, por exemplo, a gente usa a palavra translado no português, né? Isso não tem a ver com movimento circular. Pô, me transladei daqui até o curso, eu não fui rodando daqui até o curso, né? Eu fui até o curso. Se eu circular a linha reta, que se dane, né? Eu me desloquei até um ponto diferente do ponto que eu estou. Isso que é translação. O momento resultante igual a 0, então aqui seria o equilíbrio de translação, e aqui seria o equilíbrio de rotação, é o equilíbrio rotacional, tá? Agora prestem atenção, porque é onde a gente vai resolver o problema. Pessoal, quando a gente vai escrever a equação do equilíbrio rotacional, a gente precisa escolher um ponto que é chamado de polo, tá bom? Ou eixo. Eu gosto de escolher sempre um dos pontos de apoio. No caso aqui só tem um, então eu vou escolher esse aqui. Aqui está meu eixo.
Leandro, que raio de eixo é esse aqui que você está escrevendo? Que maluquice é essa de eixo, tá? A maluquice do eixo é o seguinte. Pessoal, a fórmula não é força vezes distância. Perdi a porra da fórmula, tá aqui. A fórmula não é força vezes distância. Essa distância é a distância da força ao eixo. Se você não determinar onde está o eixo, e o eixo pode estar em qualquer lugar do corpo, tá? Mas se você não determinar onde está o eixo, você não consegue calcular o momento, porque você não consegue calcular a distância, tá? Só toma cuidado, pessoal, é o seguinte, tem aluno que é maluco, tá? O que é um aluno maluco? Tem um ponto muito simples para ele escolher o eixo, mas ele quer complicar sempre, né? Aí ele vai escolher o eixo aqui, ó. Porque o professor falou que pode ser em qualquer lugar. Como ele é do contra, ele vai escolher aqui. Olha, o professor está botando ali no apoio, eu vou botar aqui que deve ser mais fácil, né? São as ideias brilhantes. Meu amigo, minha amiga, tu tem como calcular a distância da força até esse ponto? Você sabe qual é a distância entre o peso e esse ponto aleatório que você escolheu? Você sabe qual é a distância do saco de arroz até esse ponto aleatório que você escolheu? Da reação até o ponto aleatório que você escolheu? Não sabe? Então não bota a bosta do ponto ali. Coloca num lugar que você consiga calcular a distância de todas as forças até ele. Com um detalhe. É sempre bom colocar o eixo em cima de uma força, porque você já mata um momento. Tá? O peso do saco de arroz tem momento, a reação tem momento e o peso da barra tem momento. Toda força tem um momento. Tá? Basta você pegar o produto da força pela distância. Se você coloca o eixo em cima de uma das forças, tá? Sobretudo a força que ele nem te deu e nem quer calcular, olha que escolha boa. O problema vai ser facilitado. Então, sempre procure colocar o eixo em cima de um dos apoios, porque vai facilitar a sua vida. Apesar de, teoricamente, você poder colocar em qualquer lugar. Então, eu vou colocar o eixo aqui. Agora, eu vou ter o momento do peso do arroz mais o momento do R mais o momento do peso da barra igual a 0. Com um detalhe. A reação não tem momento. O momento dela vale 0, tá? Porque a distância do eixo até a força é 0. Então não vai ter momento, tá? Agora, outro detalhe importante. Segure a caneta de vocês aí pelo centro. Se você fizer uma forcinha aqui à direita, não sei se vocês estão vendo à direita ou à esquerda, mas se eu faço uma força à direita da caneta, ela vai girar do relógio. Se eu fizer uma força à esquerda da caneta, ela vai girar no sentido anti-horário. Então, pessoal, assim como força para cima é positiva e para baixo é negativa, o momento horário tem o sinal e o momento anti-horário tem outro sinal. Tem gente que escreve assim essa fórmula. Momento no sentido horário é igual a momento no sentido anti-horário. Assim como tem gente que escreve isso aqui, ó, força na direção X para a direita é igual a força na direção X. Peraí, ficou pequeno. Que era o que eu estava fazendo ali, né? Força na direção X para a esquerda e Y para cima igual a Y para baixo. Também pode usar assim, tá certo? Eu também posso escrever que o momento horário é igual ao momento anti-horário, sem problema nenhum, tá bom? Mas a gente vai definir alguns sinais aqui. Tá? A física costuma colocar o anti-horário como positivo, porque tem a ver com o crescimento dos ângulos, e o horário como negativo. Mas você pode trocar isso aí à vontade, não vai fazer a menor diferença para o exercício. Eu quero que vocês fiquem absolutamente à vontade para fazer isso. Tá certo? Relaxem de boa mesmo. Então vamos lá.
O peso do saco de arroz vai girar a barra no sentido anti-horário. Então, ele vai ter momento positivo. Então, vai ser o peso do saco de arroz vezes a distância, que é 1, 2, 3D. Eu vou chamar cada bagulhinho desse aqui de D. Mas, agora, o peso da barra vai girar a barra no sentido do relógio, no sentido horário. Então, vai ter momento negativo. Então, vai ser menos o peso da barra vezes a distância, que é D. Ou você pode colocar que o momento horário é igual ao momento anti-horário. Eu vou fazer assim, tá, pessoal? Momento horário é igual ao anti-horário, que é mais fácil. O momento, porque aqui basta você saber quem gira para um lado e quem gira para o outro. O momento horário aqui é o momento do peso da barra, né? Então vai ser peso da barra vezes a distância D. E o anti-horário é o do saco de arroz, né? Vai ser o peso do saco de arroz vezes a distância, que é 3D. Pessoal, quem já sabe essa matéria de equilíbrio dos corpos, já vem direto para cá. Já começa o exercício por isso aqui, tá? Então, a massa do saco de arroz é 5. Então, o peso é 50. O D eu já vou cortar com D. Vezes 3, igual ao peso da barra. Peso da barra vai dar 150 newtons ou 15 quilos, né? Já que peso é massa vezes gravidade, tá? Então, a barra, ela pesa 15 quilos, tá bom? Querem perguntar alguma coisa sobre esse exercício 4? Fala aí. Eu entendi, mas quando eu tentei fazer, eu tinha botado este no B. Aí eu achava que ia ficar 50 vezes 4 igual a 1. Você colocou o eixo no B? Sim. Só um minuto. Eu vou te mostrar que quero que vocês perguntem tudo mesmo, tá bom? Deixa eu tentar fazer uma parada aqui, ver se vai dar certo. Foi. Vou botar ele de novo, tá? Então aqui está o peso do saco de arroz, aqui está o peso da barra B, aqui está a reação. Quem está falando? A Sara? Sara, você colocou o eixo aqui, não é? Isso, do laranja aí. Tá, então eu vou te mostrar como é que vai ficar, se você colocou o eixo aqui. Bom, o peso do saco de arroz vai girar no... Só para vocês analisarem o giro, tem que considerar a força sozinho. O peso do saco de arroz, colocando o eixo aqui, tá, à direita do apoio, aí esquece o apoio, tá? Ele vai girar a barra no sentido do relógio, anti-horário, perdão, vai girar a barra no sentido anti-horário, e a reação, tá? E a reação da barra, que vai ser uma força aplicada aqui, ó, o eixo está aqui, né? Ela vai girar no sentido horário. Então, o momento do peso, ó, vou botar aqui, momento horário é igual ao momento anti-horário. Porra, cismei com esse A aqui, peraí. Vou colocar momento horário é igual a momento anti-horário, tá bom? Então, o momento de 1, que é o momento do arroz, né? O arroz é o anti-horário e o R é o horário, né? Então, vai ser o R vezes a distância, que é D, é igual ao do saco de arroz, né? Que é a força, que é 50, que é o peso dele, vezes a distância, que é 1, 2, 3, 4D. E aí você vai descobrir que o R é 200 newtons. Até aqui foi, sabe? Foi, eu parei aí mesmo. Aí você vai ter que colocar a equação do equilíbrio de translação, que o peso do saco de arroz mais o peso da barra é igual à reação. Ou seja, 50 mais o peso da barra é igual a 200, então o peso da barra vale 150 newtons. Por isso que a barra tem 15 quilos. Entendeu? Ah, tá, entendi agora. Não sabia se eu tinha achado esse exemplo, porque agora eu sei que é reação. Você usou que momento horário é igual a momento anti-horário.
Aqui eu usei o equilíbrio de forças, tá bom? Quando você não faz uma boa escolha, você vai ter que usar a equação da força resultante igual a zero, tá? E o que é a equação da força resultante igual a zero, pessoal? Quem está para a esquerda é igual a quem está para a direita, quem está para cima é igual a quem está para baixo. O que é momento resultante igual a zero? Quem gira a barra para um lado é igual a quem gira a barra para o outro. Para ser simples, tá bom? E agora a gente vai falar aqui de binário de força, tá? Vamos falar aqui de binário de forças. Deixa eu comentar isso destacado. Falar de binário. O que é um binário de forças, tá? Então, ó, binário é um sistema constituído de duas forças de mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos, cujas linhas de ação estão a uma certa distância d. A distância d chama-se braço do binário, tá? Então, o lance é o seguinte, pessoal. Deixa eu situar aqui para vocês o desenho. Você tem aqui um ponto O, que é o nosso eixo, tá? E a uma distância D2, você aplica uma força F. E a uma distância D1, você aplica uma força de mesmo valor, só que em sentido oposto, que vale menos F. Tá bom? Então, o que é dito aqui? Que o momento do binário é a soma desses momentos, tá? Como uma força está aplicada num sentido, ela vai girar o corpo para um lado. E como a outra força está aplicada no outro sentido, ela vai girar o corpo para o outro lado. Então, por exemplo, ó, se você tivesse aqui uma barra, tá? Se você tivesse aqui, melhor, ó. Se você tivesse uma barra aqui, se você tivesse uma barra aqui, e considerasse um ponto O, aliás, pessoal, o que é importante que vocês saibam, né, é que esse eixo, ele pode ser escolhido em qualquer ponto, ele pode ser escolhido até fora do corpo, tá bom? A diferença é que você não vai saber a distância. Mas se você colocar um eixo aqui no ponto O, reparem que o momento dessa força F, tá, é a força vezes a distância da aplicação do F até o ponto O, que vale D2. Força menos F, que vai girar no outro sentido, por isso que o sinal está negativo, é o valor dela, tá, vezes a distância, que é D1. Se você somar, botar o F em evidência, vai ficar D2 menos D1, que dá o D. Tá? Isso quer dizer o seguinte, pessoal, que se eu tiver uma barra e aplicar nela aqui uma força F e uma força menos F, independente do ponto que você considere para o eixo, tá? Você pode considerar esse ponto O fora da barra, no centro da barra, perto da força F, perto da força menos F, sempre vai dar para fazer essa conta aqui. E o momento vai ser sempre a força F vezes o comprimento da barra, tá? O que é um binário de forças? É quando você aplica duas forças, tá, de mesma intensidade nas extremidades da barra, tá bom? De modo a girar o corpo. Por exemplo, é como se eu pegasse essa caneta e fizesse isso, entendeu? Eu estou fazendo a mesma força para baixo e para cima, tá bom? Isso que é um binário de forças. Se eu fizer só a força para baixo sozinha, né, eu não tenho eixo de rotação. Tá? Agora, quando eu faço as duas, quando a gente quer trocar um pneu de um carro, né, tem aquela chave de roda, né, as boas, que tem duas, que você faz uma força para cima e uma para baixo, né, até para abrir tanque, né, de pressurização, né, se vocês olharem, é uma manivela que você gira fazendo um binário. Você faz a mesma força, tá bom? Favorecendo o mesmo sentido da rotação. E o momento dessa força
É o valor da sua força vezes a distância, tá bom? Então, se eu quero, por exemplo, facilitar uma troca de roda, eu posso ter uma chave que eu consiga fazer força nessa extremidade e nessa, e que ela seja bem longa. É claro que não adianta você pegar um negócio de 5 metros, senão não vai caber no chão, né? Por isso que se vocês forem no borracheiro, vocês vão reparar que a chave ela é bem grande, tá? Você tem uma chave bem grande. Ela é bem grande e você consegue fazer um giro bacana com ela, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre esse slide aí do binário? Leandro, eu queria saber não sobre isso, mas, tipo, quando todas as forças se anulam, o corpo ele pode ter tanto a tendência de continuar o movimento, tipo, sem interrupção, quanto de ficar totalmente parado. Vamos lá. Ainda bem que você falou isso, porque eu já ia esquecendo de falar. Aqui, Sara, só tem rotação nesse corpo, tá? Quando eu faço o binário de forças, você está reparando que a caneta não sai desse lugar que você está vendo? Então, nesse ponto de vista, ele está parado? Ele está parado, só está rodando, entendeu? Então, quando o corpo está paradinho, só rodando, tá? Ele não tem nenhuma força de translação para transladar o corpo, só para rotacionar o corpo, tá? Essa aqui é a caneta só com translação. Essa aqui é a caneta só com rotação. E essa aqui é a caneta com rotação e com translação. Percebeu? Entendi, mas no caso de um bloquinho, que tá tipo assim, quando todas as forças se anulam, ele ia para sempre. Mas o bloquinho, você está considerando ele como um corpo extenso ou como um ponto material? Porque não vou falar em momento com os bloquinhos que a gente considera nos nossos problemas. Porque a gente não dá as dimensões do bloquinho. Entendeu? Entendi, mesmo se todas as forças resultantes dele fossem nulas, ele poderia tender a ficar no movimento, poxa, onde ele estaria parado? Era meio que isso que eu estava pensando. Então, Sara, olha só. O que você está falando é uma coisa um pouco mais específica. Tá vendo esse plano inclinado aqui? Uhum. Se você pegar um bloquinho e ele for muito alto, tá? Por mais que a força resultante sobre ele seja zero, ele pode cair. Sabe como? O centro de gravidade dele vai realizar momento. Vai realizar momento, não. Existe um momento do centro de gravidade dele que vai fazer com que ele tombe, com que ele caia, com que ele faça isso. Tá? Claro, se você pegar um corpo, né, muito grande, se eu pegar, por exemplo, um plano, e se eu pegar esse celular aqui, por mais que as forças resultantes sobre o meu celular sejam iguais a zero, de translação, se eu soltar o telefone, Você tá mutado, Leandro. Pronto, é que sempre quando volta mutado, eu esqueço isso. Tá, mas vocês estão me escutando normalmente agora? Aham. Beleza. Tá, Sara, entendeu o que eu tinha te falado? Entendi.
não sei se você pegou isso no finalzinho, não sei se eu caí antes, mas problema de bloquinho, a gente não vai considerar a rotação deles por enquanto, tá certo? A gente ainda não vai considerar. Você chegou a ver, Sara, eu colocando o meu celular em cima da mesa digitalizadora? Gente, você falou que tinha um ponto que você tem muita certeza, assim. Que a força, apesar da força resultante poder ser zero, ele vai entrar em movimento porque o centro de massa dele vai fazer com que o corpo rotacione, certo? Tá bom. Então, uma aplicação desse binário, por exemplo, pessoal, é o saca-rolha, né? A gente faz uma força F em uma extremidade e uma menos F na outra. E o momento que a gente consegue gerar, ou seja, a nossa capacidade de girar esse corpo, é o produto da força pelo tamanho do saca-rolha. Não, você não tá apresentando, não. Verdade. Porque, pô, eu esqueci que quando cai, sai tudo, cara. Uma merda isso. Ai, gente. Vamos lá. Então, por exemplo, se você quer, né, vamos focar em uma questão teórica assim. O cara tá falando, dá essa foto aí do saca-rolha, aí ele pergunta, aí te dá vários saca-rolhas, aí pede para você escolher qual o melhor saca-rolha para abrir o vinho, né? Para fazer um movimento de giro, né, de rotação, até para você perfurar para o saca-rolha perfurar a rolha, você precisa de duas coisas. Fazer força, não adianta você ficar olhando para o saca-rolha e fazer uma forcinha de nada, né? E você precisa que o saca-rolha tenha um determinado comprimento razoável, né? Não adianta um saca-rolha em miniatura, tá? Senão você vai ter que fazer uma força desgraçada. E nem adianta um saca-rolha do tamanho de uma chave de roda de borracheiro, né? Pensou, tu recebe uns amigos em casa, pô, vou pegar um saca-rolha, que me aparece com um troço desse tamanho para abrir o vinho, né? Então tem que ter um bom tamanho e você tem que fazer uma força razoável, não precisa ser gigante, né? Não, ele não é muito grande por questão de estética, porque seria muito funcional, né? Se pegasse um saca-rolha gigante, terceira girada ali que você deu, ele já abriu o vinho. Já perfurou tudo, né? É só puxar. Pessoal, eu vou deixar esse exercício aqui para vocês fazerem agora, só para ver se vocês entenderam a ideia do momento. Tentem fazer esse exercício, por favor, tá? Vou dar 5 minutinhos para vocês tentarem pensar nessa coisinha aí. Número 22.
Tentem fazer aí, não esperem eu fazer não. Quem tiver terminado, me avisa, hein? E aí, Sara, fez essa questão em 22? Tá, então termina aí. Vou dar mais 2 minutinhos para vocês terminarem. Bom, vamos lá, vamos corrigir aqui. Vou baixar o volume. Vamos lá. A figura abaixo representa esquematicamente o braço e o antebraço de uma pessoa que está sustentando um peso P. O antebraço forma um ângulo de 90 graus com o braço. FB é a força exercida pelo bíceps sobre o antebraço e FC é a força na articulação do cotovelo. Aí deu um esqueminha pra gente aí, né? E fala que sendo o módulo do peso P igual a 50 newtons e o módulo do peso do antebraço igual a 20 newtons, qual é o módulo da força FB? Pessoal, quando a gente resolve uma questão de corpo extenso, você pode começar a resolver por aqui, ó. Momento no sentido horário é igual a momento no sentido anti-horário. Se você ficar com mais de uma incógnita, aí você vai para a força resultante igual a zero, que foi o que aconteceu com a Sara naquele exercício, porque ela escolheu um eixo num outro lugar, tá? Mas não deu muito mais trabalho, não. Eu vou escolher o eixo aqui onde está sendo sinalizado o eixo de rotação. Eu vou escolher aqui. Tá? Então, eu fico com a força FB
a força do bíceps, que está girando esse corpo aqui. A força do bíceps vai girar o corpo no sentido anti-horário, né? E o peso do antebraço e o peso da bolinha vão girar no sentido do relógio, no sentido horário. Então, quem está no sentido horário, que está de azul, é o peso do antebraço, então vai ser o peso do antebraço vezes a distância dele até o eixo, que é 16, mais o peso do corpo dessa bolinha aqui, que vale 50, né? Vezes a distância, que vale 36. E o único que gira no sentido anti-horário é o bíceps, né? É a força do bíceps vezes a distância, que é 4. Então vai ficar peso do antebraço, que é 20, vezes 16, mais o peso do corpo, que é 50 vezes 36, igual a 4 vezes a força do bíceps. 320 mais 1.800, igual a 4 força do bíceps. 2.120, 4 vezes a força do bíceps. A força do bíceps vai ser 2.120 dividido por 4, que vai dar 530 newtons, tá? Então, o bíceps, ele precisa, nessa situação do problema, fazer uma força de 530 newtons para sustentar o próprio peso dele, né? Que está sendo representado aí no ponto médio, provavelmente, né? Ou perto do ponto médio, né? O ponto médio seria 18, ele está um pouco antes do ponto médio, porque o antebraço não é um corpo homogêneo, e para sustentar esse pezinho aí. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão 22? Alguém não entendeu o que foi feito? Se alguém não tiver entendido o que foi feito, pode avisar. Então vamos aí para o teorema das três forças, tá? O que diz o teorema das três forças? O teorema das três forças diz o seguinte: quando um corpo está em equilíbrio, sujeito apenas a três forças, ou as três são concorrentes, ou as três são paralelas, tá bom? Então, se eu tenho um corpo sujeito apenas à ação de três forças, ou elas se encontram, ou elas concorrem no mesmo ponto, tem que ser três forças, hein, pessoal? Ou elas são paralelas. Aqui o F2 está aqui, né? Então, é uma coisa ou outra, tá? Quando ele está sujeito à ação de três forças, tá? Ou elas são concorrentes, ou elas são paralelas. Vamos ver um exemplo de aplicação disso. O mecanismo que permite articular uma porta de um móvel ou de acesso é a dobradiça. Normalmente são necessárias 2 ou mais dobradiças para que a porta seja fixada no móvel ou no portal, permanecendo em equilíbrio e podendo ser articulada com facilidade. No plano, o diagrama vetorial das forças que as dobradiças exercem na porta está representado em... Então, ele quer as forças que as dobradiças exercem nas portas, tá bom? Pessoal, vamos lá. A porta, ela é um corpo homogêneo, tá certo? Eu vou considerar a porta como um corpo homogêneo. Então, o peso de um corpo homogêneo, ele tem que ser representado bem no centro do corpo. Bem no centro do corpo. Bem aqui, ó. Você obtém o centro do corpo fazendo o ponto de encontro das diagonais, fazendo aí o cruzamento dessas diagonais, você vai obter o centro do corpo, tá? Então, aqui, ó. Pronto. Agora a gente vai usar o teorema das três forças para excluir algumas coisas, tá? O que diz o teorema das três forças?
ou elas são concorrentes, ou elas se encontram em um ponto, ou elas são paralelas. Então vamos lá, aqui eu só tenho 3 forças atuando. Na letra A, tá? Elas não são paralelas e nem se encontram em um ponto, ou seja, a linha de ação delas, das 3, não se cruza em um ponto e nem elas são paralelas, tá? Então a letra A é falsa. A letra B de bola é a mesma coisa. Elas não são paralelas, as 3, né? Não são paralelas e também não concorrem em um único ponto, tá? Ou seja, o ponto de interseção das 3 não é único. Falso. Na letra E, elas também não concorrem no único ponto e nem são paralelas, então é falso. Aí sobra a letra C e a letra D. Na letra D, se você fizer o prolongamento, você vai ver que as 3 forças concorrem, tá? Essas 3 forças concorrem em um único ponto. E na letra C, elas são paralelas. Então, poderia ser a letra C ou poderia ser a letra D. Agora a gente tem que levar para a prática, né, pessoal? Na prática é o seguinte: quando você tem uma dobradiça na porta, ela exerce na porta tanto uma força vertical quanto uma força horizontal. É bom que vocês saibam isso, tá? Tanto uma força vertical quanto uma força horizontal. Por isso que não pode ser a letra C. Apesar de ser fisicamente possível a letra C, tá? O gabarito é a letra D, ou seja, o teorema das 3 forças admite a letra C, tá? Mas não é isso que acontece na prática. Por quê? A dobradiça numa porta, ela exerce tanto força na horizontal quanto na vertical, tá? Por isso que a representação das forças é exatamente o que está escrito aqui na letra D de dado. Tá certo, pessoal? Querem perguntar alguma coisa sobre esse número 6? Então vamos aqui pegar essa partezinha final da aula para a gente falar de alavanca, tá bom? Vamos falar das alavancas, porque principalmente o Enem, ele cobra essa parte de alavancas, né? E aqui eu só vou apresentar para vocês os tipos de alavanca para vocês estudarem depois, tá? Então vamos lá, vamos ver o que é uma alavanca interfixa. Isso aqui é só um complemento da aula. Alavanca interfixa. Quando o ponto de apoio está situado entre os pontos de aplicação da força e o objeto a ser movimentado, como mostra a figura a seguir. São exemplos desse tipo de alavanca o alicate, a tesoura e a gangorra. Então vamos lá com calma. O que é uma alavanca interfixa, tá? Pessoal, reparem que aqui está escrito FP e aqui está escrito FR e PA. O que é esse FP? É a força potente. A força potente é a força que você faz. Traduzindo aqui no português bem claro. FR é a força resistente. O que é a força resistente? A força resistente é aquele objeto que você quer vencer, não é? É o que você está querendo carregar, o que você está querendo quebrar, tá bom? Aqui é a força que você está querendo vencer. E PA é ponto de apoio, tá bom? Então, o que é uma alavanca interfixa, tá? Na alavanca interfixa, você faz a força numa ponta, tá? O que você quer vencer está na outra ponta e o apoio está no meio, tá? Então, o exemplo da gangorra é o exemplo mais clássico, né? Você está com uma pedra aqui, tá? Uma pedra bem pesada na outra ponta da gangorra, e você faz uma força na gangorra para erguer essa pedra. E o ponto de apoio da gangorra está no meio, tá bom? Isso que é uma alavanca interfixa. Depois eu vou ensinar a vocês um mecanismo para a gente decorar melhor esses nomes. Tá bom?
Só um minuto, pessoal. Aconteceu uma zebra aqui. Só um minuto, pessoal. Vou ter que encerrar a aula aqui rapidinho.
Renata aí?